Tirania de Aço capítulo 928 Cataratas da Indochina. Zuzi estava sentado em sua carruagem com um sorriso orgulhoso no rosto enquanto caminhava pelas ruas da capital do sul da Indochina como um conquistador vitorioso. Nos últimos meses, a dinastia Ming vinha travando uma guerra na região para uni-la sob o sistema tributário. Anteriormente, apenas a metade norte da região prestava homenagem ao imperador Ming, porém, com a queda de Panduranga, o sul havia entrado oficialmente na esfera de influência chinesa. O príncipe Ming estava visivelmente em êxtase enquanto acenava para os vários espectadores com um sorriso amigável. Embora tivesse vindo como um conquistador, não tinha a intenção de punir os derrotados por sua resistência. Afinal, ele não era um homem mesquinho e entendia que os indochineses haviam lutado por sua soberania, o que era uma causa respeitável aos olhos de Zuzi. Enquanto o príncipe Ming passeava pela capital do sul, uma bela jovem vietnamita jogou flores para ele. Isso imediatamente chamou a atenção do príncipe quando ele mandou um beijo para a mulher, o que a fez corar de vergonha. Apesar de sua natureza extravagante, Zuzi não tinha nenhum interesse real em tomar a mulher como concubina. Foi somente depois que as tropas pararam do lado de fora do palácio do rei da Indochina que o príncipe Ming desceu de sua carruagem e se aproximou do homem que havia se submetido após meses de guerra brutal. Um intérprete traduziu as palavras de Zuzi ao cumprimentar o rei derrotado com um tom cheio de respeito. Tal Caetão, seu povo lutou bem, mas no final foi um esforço tolo resistir à nossa gentil oferta. Espero que, após sua derrota, você tenha aprendido a ser mais humilde com meu pai. O outrora orgulhoso rei da Indochina do Sul curvou a cabeça respeitosamente. Embora ele cerrasse os dentes de frustração por sua derrota, ele não ousou expressar seu descontentamento. Em vez disso, ele forçou um sorriso agradável a aparecer em seu rosto enquanto saudava o príncipe Ming como seu conquistador. Príncipe Zuzi, ouvi rumores sobre sua lendária experiência como comandante no campo de batalha. Foi minha tolice acreditar que algum dia poderia resistir a um general brilhante como você. Embora Caetão tenha falado essas palavras, ele sabia em seu coração que a única razão pela qual os Ming haviam derrotado sua resistência com tanta facilidade era por causa das armas avançadas que eles empunhavam. No entanto, sua derrota era certa e, se ele pudesse manter seu título de rei, ele se ajoelharia de bom grado diante da coroa Ming. No entanto, a resposta alegre de Zuzi o surpreendeu. Marque este site freewebinvel.60m para atualizar os romances mais recentes. Acho que avisei você antes da minha invasão que era do seu interesse se submeter ao meu pai. No entanto, você teimosamente recusou meu conselho e causou esse sofrimento desnecessário. Ainda assim, respeito seu espírito, e é por isso que estou falando com você aqui na frente do seu palácio, em vez de prendê-lo em correntes. Quero deixar claro para você e todo o seu povo que não somos seus inimigos. Apenas entramos em suas terras como seus protetores. Se os japoneses tivessem invadido seu país como fizeram com Joseon, Ryukyu, Ainui, mais recentemente, a ilha de Mindanao, acredite em mim quando digo que você e seu povo não teriam sido tratados com tanta gentileza. Após a sua derrota, o rei da Indochina ficou surpreso ao saber dessa notícia. Embora tivesse ouvido rumores sobre a expansão japonesa, ele nunca havia pensado em sua vida que sua terra seria alvo de sua ganância. No entanto, pelo que Zuzi disse a ele, parecia que a invasão Ming de suas terras foi feita como uma contramedida à rápida expansão do Império Japonês. Se fosse esse o caso, então a dinastia Ming deve ter algum tipo de prova de que a Imperatriz Itami olhou para essas terras com avareza em seu coração. Como resultado, ele não pôde deixar de pedir essa evidência, mesmo que pudesse ser considerada inadequada de sua parte. Você deve ter alguma evidência para apoiar a alegação de que os japoneses pretendem invadir minhas terras. Só porque eles estão invadindo seus vizinhos não significa que eles tenham qualquer intenção de anexar minhas terras. Embora o tom de Caetão fosse autoritário, Zuzi não se ofendeu e apenas enfiou a mão em sua mochila e tirou várias fotos tiradas por agentes do Império Alemão.
Eles eram de depósitos de bauxita localizados no sul da Indochina. Depois de entregar as fotos ao rei da Indochina, Zuz exibiu um sorriso presunçoso ao responder ao homem. Estas são imagens tiradas por nossos amigos no Império Alemão. Caso você não reconheça esse recurso, ele é abundante dentro de suas fronteiras, e o Império Japonês logo estará procurando uma fonte alternativa deste mineral. Embora a Imperatriz Itami ainda não perceba, os alemães logo derrotarão seus representantes na Índia. Quando isso acontecer, ela precisará buscar em outro lugar esse mineral, fundamental para seus planos de expansão industrial. Se você permanecesse independente, ela certamente atacaria suas terras e escravizaria seu povo para minerar esse recurso, como fez com aqueles na metade sul da península de Joseon. Ao sujeitá-lo ao nosso sistema tributário, nós lhe demos um escudo. O que forçará o Império Japonês a decidir entre atacar a dinastia Ming ou o Império Majapaiti. Com base em nossos cálculos, seria muito mais fácil para ela tomar Bornéu e transportar esse mineral de volta para sua terra natal do que protegê-lo de uma Indochina controlada pelos Ming. Assim, ao sujeitar seu pequeno reino, nós lhe poupamos muito sofrimento, mais do que você já suportou durante nossa breve campanha. Embora as palavras de Zuzi fossem convincentes, Caetano não entendia o que era bauxita, ou qual a possível utilidade dela. Assim, ele teve dificuldade em acreditar que o Império Japonês invadiria suas terras por um recurso tão obscuro. Se o príncipe Ming estava sendo honesto, ele próprio duvidava que essas afirmações fossem verdadeiras. No entanto, eles foram falados pelo Kaiser, e se alguém sabia o que os japoneses estavam fazendo, seriam os alemães. Apesar da crença inabalável de Zuzi e nas palavras de Berengar, Caetano estava longe de estar convencido e rapidamente expressou sua dúvida. Que evidência você tem de que os japoneses invadiriam minhas terras por este mineral? Se Zuzi fosse um homem menos inteligente, essa pergunta certamente o deixaria perplexo, mas ao contrário de seu irmão mais novo, agora falecido, ele tinha uma mente afiada e um raciocínio rápido. Assim, ele nem precisou pensar em uma resposta satisfatória ao dar voz a ela. Apenas a palavra dos alemães, mas se alguém sabe o que a Imperatriz Itami está planejando, são eles. Afinal, os alemães se infiltraram no continente japonês, tanto que conseguiram colocar as mãos em muitos segredos projetos de armas. Na verdade, o Kaiser recentemente presenteou meu pai com um navio de guerra bastante grande que é uma réplica completa do que a Imperatriz Itami está construindo atualmente para suas frotas. Para o rei da Indochina, esta notícia foi totalmente chocante. Enquanto os mercadores alemães haviam feito seu caminho para suas terras, e trouxeram com eles muitos itens que só poderiam ser adquiridos por meio do comércio com o Reich, ele nunca esperou que os alemães se infiltrassem no continente japonês e conduzissem espionagem a tal nível que pudessem recriar navios de guerra japoneses. Afinal, o rei da Indochina havia visto as frotas alemã e japonesa passarem por suas águas territoriais e ficou profundamente assustado com o que presenciou. Ele honestamente não sabia qual das duas grandes potências sairia vitoriosa se alguma vez entrassem em conflito. Nem Zuzi, nem Caetano sabiam que a Alemanha havia se infiltrado recentemente no continente japonês no ano passado e havia sido extremamente cautelosa em suas operações clandestinas. Em vez disso, a replicação do cruzador japonês foi alcançada ao receber refugiados japoneses que haviam trabalhado no projeto antes de sua deserção. Apesar dessa ignorância, foi esse equívoco que convenceu completamente o rei da Indochina a abandonar totalmente qualquer resistência que ainda pudesse abrigar em seu coração e aceitar a dinastia Ming como seus novos senhores. Se esta era uma era de grandes impérios que controlavam grandes áreas da terra, então ele preferia ser engolido pelos Ming do que pelos japoneses ou alemães. Pelo menos seu povo tinha uma longa história de contato com os chineses. Assim, a última resistência na Indochina chegou ao fim, e os Ming submeteram com sucesso toda a região como um estado tributário de seu poderoso império. Ao fazer isso, eles fizeram o jogo certo para as mãos de Berengário,
cujo objetivo era negar ao Império Japonês uma valiosa fonte de bauxita. Tirania de Aço Capítulo 929 Fertilizantes sintéticos ao longo da última década. O rendimento das colheitas na Áustria e, mais tarde, no Império Alemão, aumentou a um grau inimaginável. Tanto que não havia uma família alemã faminta, quer vivessem na pátria, quer nas muitas colônias que surgiram em todo o mundo. Com um amplo estado de bem-estar social que priorizou a reintrodução dos trabalhadores de volta ao emprego e uma economia robusta baseada no padrão ouro. As pessoas dentro do Reich haviam neutralizado quase completamente a falta de moradia e a fome de sua sociedade. Havia tal excedente de alimentos que atualmente a Alemanha estava distribuindo ajuda alimentar massiva aos seus estados tributários, que sofriam com a falta de homens jovens para trabalhar nos campos. Isso foi, claro, o resultado de sua própria estupidez, forçando uma guerra com o Reich que viu 1 milhão de homens de toda a Europa perecer. No entanto, por mais avançada que seja a agricultura alemã, ainda não estava a par do mundo de onde Berengário veio, senão por um motivo muito específico. Eles ainda não inventaram o fertilizante sintético moderno. Porque esse foi o caso. Até recentemente, Berengar não sentia que era um aspecto tão importante de seu desenvolvimento tecnológico. Afinal, eles já tinham um enorme excedente de comida. No entanto, com o rápido aumento da população alemã na última década e o crescimento populacional contínuo projetado, houve uma demanda cada vez maior por alimentos. Enquanto isso, as colônias em Lindheim e Adelheim não estavam se expandindo rápido o suficiente para competir com o Babyborough. Como resultado, o Kaiser encarregou uma pequena equipe de químicos de encontrar uma solução para o problema do fertilizante sintético. Milagrosamente, eles precisaram de cerca de 3 meses para concluir um produto acabado e outros 3 meses para mostrar os resultados, que Aldo von Passau apresentou rapidamente a Berengar. Os dois homens estavam em um dos muitos laboratórios químicos que existiam em todo o Reich, onde o composto sintético foi demonstrado em seu uso no cultivo de batatas. Diante de Berengário havia um pequeno pedaço de terra que foi dividido ao meio. Metade usou o novo fertilizante sintético, enquanto a outra fez uso do fertilizante tradicional que usava escória dos conversores Bessemer para ajudar a aumentar o teor de fosfato. Aldo tinha um olhar orgulhoso em seu rosto ao demonstrar a enorme diferença no rendimento das colheitas entre os dois. Havia praticamente 5 vezes mais batatas cultivadas no mesmo terreno do que com o adubo tradicional. Com um tom altivo na voz, o velho químico informou Kaiser de suas descobertas. Marque este site freewebinvel.60m para atualizar os romances mais recentes. Como sempre, suas instruções preliminares foram certeiras, Alteza. Após uma breve quantidade de experimentação, fomos capazes de criar um fertilizante sintético rico em potássio, nitrogênio e fósforo, que ajudam muito no crescimento de vida vegetal. Para o teor de nitrogênio, usamos amônia, que foi criada sinteticamente por uma combinação de gás natural e ar. Fizemos o teor de fósforo usando uma combinação de enxofre, carvão e rocha fosfática. Enquanto fizemos o teor de potássio de cloreto de potássio, também adicionamos nutrientes secundários, como cálcio e magnésio. O cálcio foi obtido a partir de calcário, que contém os produtos químicos de carbonato de cálcio, sulfato de cálcio e carbonato de cálcio e magnésio. Enquanto derivamos a fonte de magnésio da dolomita. Quanto aos nutrientes adicionais, incluímos o enxofre, o cobre, o molibdênio do óxido de molibdênio e, por último, o ferro obtido do sulfato ferroso. É tudo um pouco técnico, mas o resultado final é este incrível novo fertilizante do qual podemos produzir grandes quantidades, que atinge uma taxa de crescimento em batatas que é quase 5 vezes maior do que a produção atual. Como você sabe, a batata tornou-se o alimento básico de nossa dieta e, por causa disso, nossa população cresceu não apenas em números, mas também em estatura. Não acredito que a juventude de hoje já é em média dezenas de centímetros mais alta do que os que nasceram na minha época. É realmente um milagre o que você conseguiu em 13 curtos anos.
Berengar também ia verdadeiramente surpreso com a rapidez com que seus químicos encontraram uma solução para esse problema. No entanto, quando ele pensou sobre isso, esta foi uma conclusão óbvia. Esses homens foram introduzidos a um entendimento de graduação da ciência há 13 anos atrás e avançaram no campo sozinhos a ponto de agora poderem fabricar vacinas para doenças graves. Seu número de químicos também crescia a cada ano, à medida que mais e mais jovens homens e mulheres se formavam na universidade com especialização na área, expandindo sua rede cada vez maior de cientistas e engenheiros. Assim, algo tão simples quanto o fertilizante moderno, quando comparado aos cientistas que apenas recentemente começaram a entender os princípios da física nuclear, foi uma conquista relativamente insípida. Não é exagero dizer que, ao fornecer uma base básica de todas as ciências modernas para sua população, bem como uma forte ênfase na educação, no compartilhamento de conhecimento e no trabalho árduo, quando Berengar faleceu nesta vida, ele poderia muito bem deixar para trás uma civilização que estava a par, ou maior do que aquelas que existiam em sua vida passada. De qualquer maneira, Berengário estava orgulhoso da conquista de seu químico e foi rápido em distribuir as devidas recompensas com um largo sorriso no rosto. E é que eu pensei que teria que me preocupar com o racionamento de comida daqui a 20 anos. Aldo, quando tiver oportunidade, me mande uma lista com os nomes dos homens e mulheres que trabalharam neste projeto. Recompensarei cada um deles com a Ordem Imperial da Ciência e Arte. Um largo sorriso se formou nos lábios de Aldo ao ouvir essas palavras. A cada ano que passava, mais e mais cientistas e artistas recebiam este prestigioso prêmio. Berengar sabia que apenas um punhado de homens e mulheres trabalhava neste projeto e, portanto, estava disposto a dar o que era essencialmente o prêmio Nobel a esses talentosos químicos. Afinal, embora a introdução de fertilizantes sintéticos modernos possa não parecer grande coisa para os ignorantes, permitiria ao Reich alimentar o crescimento exponencial das gerações futuras sem nunca ter que se preocupar com a falta de comida. Especialmente porque a Alemanha de Berengar tinha uma cultura de não desperdiçar comida. Com isso dito, Aldo foi rápido em sua resposta, mas como sempre ele estava no topo de seu desempenho. Ele fez uma profunda reverência e colocou a mão em seu coração enquanto fazia um juramento que era totalmente sem sentido. Sua Magnificência. Juro pela minha vida, terei esta lista de nomes em sua mesa antes que o dia de trabalho termine. Berengário só pôde suspirar e sorrir em resposta a isso. Ele conhecia Aldo há tempo suficiente para não se irritar mais com a impressionante habilidade do homem de beijar o traseiro. Como resultado, ele acenou com a cabeça silenciosamente em aceitação antes de declarar sua partida. Bem, se isso é tudo, Aldo, então vou deixar você e sua equipe talentosa voltarem ao que fazem de melhor. Estou ansioso para ver a colheita no ano que vem. Depois de dizer isso, Berengário voltou ao seu palácio com um passo animado. Sua sociedade não só seria capaz de produzir grandes quantidades de alimentos, mas, ao contrário dos Estados Unidos da América de sua vida passada, haveria leis estritas que garantiam que todos os alimentos fossem da mais alta qualidade. Por exemplo, todos os animais seriam criados ao ar livre e alimentados com dietas naturais. Para Berengário, a saúde de seu povo era mais importante do que a quantidade de comida. Assim, tudo na sociedade alemã, até sobremesas como doces e biscoitos, seriam produzidos com os ingredientes mais saudáveis e naturais. Não haveria xarope de milho com alto teor de frutose, gorduras trans ou carne alimentada com milho como sempre esteve presente na dieta americana de sua vida passada. De fato, no momento em que chegou em casa, Berengar decidiu entrar em contato com o Partido Legalista e pedir-lhes que elaborassem um projeto de lei que priorizasse a saúde e a segurança alimentar em detrimento da quantidade, para garantir que as gerações futuras tivessem o benefício de refeições saudáveis e não estivessem sendo alimentadas de forma inadequada. Bando de junk food. Com a introdução de coisas como fertilizantes sintéticos,
A lei que obrigava as corporações a criar alimentos principalmente com produtos naturais e um sistema educacional com grande foco no trabalho árduo e na boa forma física. Berengar poderia ficar tranquilo sabendo que a futura população alemã teria dificuldade em degenerar em uma nação de preguiçosas baleias terrestres. Tirania de Aço capítulo 930 Marcha da Civilização. As notícias da anexação de toda a Indochina pela dinastia Ming chegaram rapidamente aos ouvidos da imperatriz japonesa e do kaiser alemão. No momento, Nakamura Ana, que era o chefe do Kempeitai, estava informando Itami Ryo do que havia ocorrido recentemente no Sudeste. De acordo com nossa inteligência, parece que o príncipe herdeiro da dinastia Ming liderou uma breve campanha nas selvas do sul da Indochina em uma tentativa bem-sucedida de sujeitá-los ao sistema tributário. Porque, de repente, a dinastia Ming decidiu expandir agressivamente sua esfera de influência, não temos certeza. No entanto, parece que as armas alemãs que eles compraram desempenharam um papel importante em sua rápida vitória. Itami se retratou de maneira calma e controlada, mas na realidade ela estava um pouco perturbada. Já há algum tempo, ela sabia que a dinastia Ming estava sendo abastecida com armas do Império Alemão. No entanto, a quantidade de dinheiro que a Alemanha estava arrecadando com a venda de armas para os Ming era certamente uma grande soma. Enquanto a dinastia Ming era o maior parceiro comercial do Império Japonês, os bens que eram trocados eram em grande parte itens de luxo. Nenhuma vez o imperador Ming solicitou a venda de armas. Era quase como se ele estivesse cuspindo na cara dela ao fazer isso. Assim, Itami não podia deixar de esperar que Zhu Di estivesse secretamente violando sua posição neutra ao apoiar o Império Alemão. Claro, ela não tinha como provar isso e, portanto, só poderia descarregar sua frustração no príncipe Ming. No mínimo, este Zuzi é mais capaz do que seu irmão mais novo tolo. Eu me pergunto por que aquele cachorro velho Zudi não enviou esta criança como seu embaixador para o meu império. Ele talvez esteja me desprezando. Nakamura não tinha resposta para essa pergunta e, em vez disso, olhou para o lado, não querendo olhar para a fúria que devorava os olhos vermelhos da imperatriz. Após vários momentos de contemplação, Itami deu uma ordem simples antes de mudar de assunto. Fique de olho nas atividades Ming no Sudeste. Se eles começarem a se expandir ainda mais, quero saber sobre isso. Além disso, atualize-me sobre a situação dos navios de guerra alemães no Oceano Índico. Eles não foram vistos anteriormente por nossas próprias frotas navegando para o oeste. Ao ouvir a pergunta de sua imperatriz, a diretora de inteligência rapidamente folheou suas anotações antes de tropeçar nas notícias mais recentes da frota alemã. Sim, aqui está. Uma pequena frota composta pelo que parece ser uma corveta e alguns contratorpedeiros navegaram para o sudoeste antes de ir além do nosso alcance de detecção. Não sei exatamente para onde eles estavam indo, mas recentemente eles reapareceram a leste do Império Majapaiti. Uma carranca formou-se nos lábios deliciosos de Itami. Ela podia adivinhar para onde esta frota estava indo, embora porque ela tivesse feito isso dependesse da interpretação. Não é possível que os alemães tenham começado a explorar a Australásia com a intenção de colonizar a região, não é? Ao esperar essa possibilidade, os olhos de Itami dispararam para Nakamura antes de dar-lhe uma ordem direta. Transmita meus comandos aos ramos apropriados. Quero uma frota expedicionária reunida e enviada para sudoeste na direção em que a frota alemã se dirigia. Se você encontrar qualquer presença de alemães na região, informe-me imediatamente. Nakamura não tinha como saber por que a imperatriz estava tão preocupada com uma frota tão pequena. Mas ela não recusou suas ordens e, em vez disso, curvou a cabeça humildemente em resposta. Sim, Tenuika-sama também mal notou a resposta da mulher e, ao invés disso, estava pensando profundamente. A Australásia, como um todo, estava repleta de muitos recursos naturais, especialmente a própria Austrália. Se os alemães colonizassem a região antes dela, eles não apenas ganhariam uma vantagem industrial adicional. Eles também teriam a capacidade de flanquear suas forças com bases militares postadas em Singapura e na Austrália.
Tal cenário foi um pesadelo para seus futuros esforços de guerra. Foi só depois de vários momentos de silêncio que Tami percebeu que Nakamura ainda estava presente e rapidamente dispensou a mulher com um tom bastante irritado em sua voz. Bem, o que você está esperando? Essa observação estridente quase fez a diretora de inteligência pular de susto, pois ela rapidamente abaixou a cabeça mais uma vez antes de sair correndo como um gato assustado. Depois que ela se foi, Itami olhou intensamente para o retrato de Berengário enquanto questionava o que o homem estava pensando. O que você está fazendo? Naturalmente, não houve resposta, mas Itami sentiu como se estivesse olhando nos olhos de um homem muito misterioso, alguém que repetidamente havia levantado. Como resultado, ela só conseguiu franzir a testa antes de xingar a pintura. Puta merda, Berengário sentiu vontade de espirrar, como se alguém lhe falasse mal. Apesar desse desejo repentino, ele reuniu sua vontade e se impediu de fazê-lo. Afinal, ele estava em uma reunião muito importante com um homem que não via há anos. Na colônia de Berenstad, Berengar residia em uma encantadora vila, que funcionava como sua residência pessoal durante suas visitas à região. A colônia de Berenstad, como a maioria das colônias alemãs, desenvolveu-se rapidamente em uma cidade extensa. Aquele cuja tecnologia era semelhante à da pátria. Com os milhares de cargueiros da classe Dominion II construídos ao longo dos anos e operados por comerciantes alemães, a troca de recursos entre as colônias alemãs e a pátria era um fluxo constante de mercadorias. Isso permitiu que as colônias se desenvolvessem a um ritmo semelhante ao da pátria. Nesta cidade, a eletricidade era uma visão comum, assim como o encanamento interno e a água corrente. Existiam instalações de tratamento de resíduos, assim como usinas de reciclagem. Nas fazendas próximas, colheitadeiras e tratores, movidos a biodiesel à base de cânhamo, faziam todo o trabalho. Em outras palavras, as colônias do Império Alemão, ou pelo menos aquelas que foram estabelecidas anos atrás, tinham condições de vida semelhantes às da pátria. Enquanto isso, o vizinho Império Azteca ainda estava em um estado semelhante ao de sua iteração anterior. A principal diferença é o uso de ferramentas de aço, que foram compradas pelo Reich, e o aumento da produção agrícola. De fato, o rápido progresso ocorrido na colônia de Berenstein surpreendeu o imperador Itzcoatl. Se esta cidade era uma fração da glória que existia no que os alemães chamavam de pátria, então eles realmente não eram diferentes dos deuses vivos. No final das contas, Berengar teve que tirar o imperador azteca de seu torpor, enquanto falava com o homem em um tom bastante cortês. Então, ouvi dizer que você conquistou com sucesso o vizinho Império Maia. Correto? Itzcoatl imediatamente chamou a atenção ao ouvir essas palavras, balançando a cabeça em silêncio 3 vezes. Ao ver isso, Berengário sorriu antes de propor uma oportunidade ao imperador azteca. Ótimo, tenho planos para as regiões mais ao sul do território que antes pertencia aos maias. Pretendo investir uma soma substancial de tempo, esforço e recursos na construção de um grande canal que permitiria aos meus navios acesso direto ao Oceano Pacífico. Embora, para fazer isso da maneira mais oportuna, precisarei do apoio de seu império. Mais especificamente, da vasta rede de escravos a qual você tem acesso. Você pode atender aos meus requisitos, não pode? Embora o Império Azteca fosse tecnicamente um estado tributário, toda sua existência dependia da proteção e do comércio que os alemães lhes forneciam. Tanto que Itzcoatl estava disposto a fazer tudo o que Berengar lhe pedisse. Assim, ele acenou com a cabeça com um sorriso submisso no rosto enquanto respondia ao pedido de Berengário. Isso não será um problema. Capturamos escravos demais dos maias. Agora que não sacrificamos mais pessoas, temos mais escravos do que sabemos o que fazer. De quantos você precisa? Um sorriso sádico se curvou no rosto de Berengário enquanto ele pensava sobre este assunto em particular. Embora o homem tenha banido a escravidão, ele não estava tão delirante que desconhecia sua praticidade. Na verdade, a escravidão era um meio de trabalho bastante eficiente. Um que foi usado durante toda a história humana para realizar grandes feitos.
A razão pela qual Berengário proibiu a escravidão não foi porque ele considerava a prática moralmente abominável. Na verdade, neste mundo, ainda era uma prática regular fora do Reich, e ele não fez nada para impedir isso. Como ele não via tal coisa como sua responsabilidade pessoal. Não, Berengar proibiu a escravidão e infligiu punições severas aos seus cidadãos que foram pegos envolvidos em tal crime porque ele queria evitar as consequências desastrosas que as civilizações ocidentais sofreram nos séculos que se seguiram após o fim do comércio atlântico de escravos durante sua vida passada. A última coisa que ele precisava era que as futuras gerações de alemães fossem um bando de covardes e com autoaversão que cuspiram na história de sua própria civilização apenas porque cometeram um ato que foi normal durante toda a existência humana. Ele também não desejava a existência de uma minoria étnica substancial que exigia reparações por esse ato passado, ao mesmo tempo em que culpava todos os problemas que sua comunidade enfrentava nessa prática histórica. Se houve algo que os fracassos dos Estados Unidos da América ensinaram a Berengário, foi evitar a todo custo uma nação multiétnica e multicultural. Assim, a importação e o comércio de escravos foram estritamente proibidos, especificamente para evitar conflitos civis causados por uma sociedade falida. Como resultado, Berengar não teve escrúpulos em usar o trabalho escravo do Império Azteca para construir o Canal do Panamá o mais rápido possível. Como se fosse em uma terra estrangeira, com uma população estrangeira. Assim, ele respondeu com o número que desejava. No mínimo, 10.000. Posso importar trabalhadores da pátria e os equipamentos necessários para construir o canal. No entanto, o projeto ainda avançaria muito mais rápido com a ajuda de mão de obra escrava. Se você pode me prometer 10.000 escravos, serei capaz de completar este esforço em menos de 5 anos. Itzcoatl riu ao ouvir uma quantia tão insignificante e imediatamente começou a se gabar de suas habilidades. Se havia uma métrica em que o Império Azteca venceu o Reich, era o número de escravos a que eles tinham acesso. Algo de que ele, como Azteca, se orgulhava muito. 10.000? Posso dobrar isso e ainda ter dezenas de milhares de escravos demais em meus mercados. Por que não chamamos apenas 50.000, e você pode fazer o que quiser com eles depois de terminar seu trabalho? Este número surpreendeu até mesmo Berengário, mas no final ele acenou com a cabeça em resposta. Se tivesse 5 vezes mais escravos, poderia terminar o projeto 5 vezes mais rápido. Talvez só precisasse de 1 ano para terminar o Canal do Panamá. Assim, ele sorriu e acenou com a cabeça silenciosamente e, ao fazê-lo, condenou 50.000 escravos a 1 ano de trabalho brutal. Tirania de Aço capítulo 931 Xadrez global. Fazia anos desde que a Pax Germania começou e, durante esse tempo, o povo alemão se espalhou pelo mundo, colonizando grandes extensões de terra para os seus próprios propósitos. Talvez a primeira das colônias alemãs, Nova Viena, tenha sofrido a mudança mais monumental. Anos se passaram desde a morte de Arnulf, e durante esse tempo sua viúva e filho foram forçados a uma vida de prisão domiciliar dentro da colônia de Nova Viena, ou Neuwied, como era conhecido na língua alemã. A nativa foi forçada a sentar e assistir enquanto seu povo era expulso de suas terras e caçado por esporte pelos colonos alemães. Berengário havia prometido cuidar da família de Arnulf se ele escolhesse o caminho mais fácil e cumprir essa promessa. A mãe e a criança viveram uma vida de luxo absoluto, embora, apesar disso, Cauita sofria de uma depressão que só alguém que causou a morte de sua cultura poderia sentir. Os colonialistas que vieram para Nova Viena começaram a se espalhar pela costa leste de Lindem, que antes era conhecida como América do Norte na vida anterior de Berengar, como um enxame de gafanhotos. Com o número esmagador de navios de carga que existiam na posse do Império Alemão, as mercadorias eram transportadas entre as colônias e a pátria regularmente, permitindo que essas cidades coloniais se desenvolvessem rapidamente. Não era exagero dizer que todo o litoral do Maine ao Texas estava repleto de colônias alemãs que variavam em tamanho. Afinal,
A posse de terras baratas no Novo Mundo sem ter que sacrificar muito o padrão de vida que se encontrava na pátria era uma perspectiva tentadora para muitos jovens alemães recém-saídos do serviço militar e que buscavam iniciar uma vida pacífica com uma família própria. Naturalmente, cada colônia cultivava seu próprio excedente de alimentos e desenvolvia seus próprios recursos. Empregos de todos os tipos eram abundantes nas colônias e, no entanto, apesar da distância entre eles e a pátria, os colonos ainda se consideravam alemães da raça mais pura. A cultura fluiu da Áustria e se espalhou pelo resto do Império Alemão como um incêndio. O que era popular em Kufstein acabaria sendo popular nas colônias meses após sua invenção. No entanto, Lindheim não era o único lugar que estava sendo desenvolvido. No Caribe, pequenas colônias insulares apareceram em todas as ilhas habitáveis. Onde havia terra para se estabelecer, o povo alemão aproveitou. Essas colônias podem existir do tamanho de algumas centenas de pessoas a alguns milhares. Os nativos dessas ilhas logo se viram totalmente destruídos por doenças ou conflitos com a população alemã. Em Adelie, ou o que já foi conhecido como América do Sul, na vida passada de Berengar, as colônias alemãs se espalharam da Grã Colômbia para o litoral do Brasil. O Rio de La Plata, em particular, tornou-se amplamente povoado por garimpeiros que buscavam enriquecê-lo com a descoberta de grandes quantidades de ouro e prata. No final das contas, Berengar foi forçado a promulgar leis que restringiam a quantidade de prata e ouro que poderia ser extraída a cada ano, para não travar sua economia. Finalmente, as colônias na África Austral se estenderam para o norte. Com a invenção da hidroxicloroquina, o povo alemão não precisava mais se preocupar com a malária. Como resultado, eles começaram a se espalhar mais para o interior, tomando a terra com uma tempestade de sangue e ferro. Madagascar foi colonizada e uma base naval foi estabelecida. Como resultado, o Império Alemão não apenas controlava o comércio através da passagem do Kaiser, mas também qualquer tráfego mercantil que atravessava o extremo sul da África. A deusa africana com quem Berengar já havia feito um acordo liderou sua tribo para o norte, para o Zambeze, onde ela forjou um poderoso império. A cultura Zulu nasceu cedo como resultado dessa expansão, e seu império homenageou o Reich. Porque ela tinha ido tão longe ao norte. Porque Berengar já havia dito a ela que pretendia se expandir até a área que já foi conhecida como Rodésia em sua vida passada, e a última coisa que ela queria era outro conflito com o Reich. Com excedente de mercadorias vindas das colônias, bem como o estabelecimento de uma rede comercial global. O Império Alemão havia atingido um novo patamar de prosperidade. Assim, a Pax Germania passou a ser considerada por muitos dentro das fronteiras do Reich como uma nova era de ouro. Que era maior do que qualquer civilização já havia enfrentado ao longo da história. Embora a porcentagem do PIB gasto em defesa fosse uma taxa fixa de 15%, essa era uma quantia impressionante de dinheiro astronomicamente maior do que o que os Estados Unidos da América gastaram em suas forças armadas durante a vida passada de Berengário. Foi por isso que Berengar pôde investir dinheiro na construção de centenas de navios de guerra, milhares de aeronaves e mais de 10.000 veículos blindados, a maioria dos quais ainda em produção. A indústria de armas do Império Alemão estava em estado de produção diária. Ao contrário do Japão, Berengar não sentiu a necessidade de trabalhar até os ossos de seus cidadãos. Por causa disso, a fabricação de sistemas de armas ocorreu apenas durante o dia. Mesmo assim, a cada semana que passava, mais e mais veículos blindados e aeronaves entravam em serviço. Eles não foram mais simplesmente encontrados protegendo a pátria, mas foram, de fato, implantados em colônias ao redor do mundo. Na maior parte, bombardeiros e aeronaves de reconhecimento abriram caminho para o Novo Mundo e para o sul da África. Enquanto aviões de combate estavam estacionados na pátria e no Pacífico. Em decorrência desse aumento de aeronaves, os oficiais foram transferidos, a pedido, do Exército para a Aeronáutica, onde passaram por treinamento de pilotos para suprir a falta de pilotos qualificados. Enquanto esta era de expansões globais estava ocorrendo, o Kaiser Berengar von Kufstein passava a maior parte do tempo em casa,
onde trabalhava arduamente para garantir que sua civilização caminhasse na direção certa. O pouco tempo livre que tinha, passava com a família. Atualmente, Berengar estava sentado na sala, jogando uma partida de xadrez com sua filha, Zara Al-Fadl. A garota tinha um brilho penetrante em seus olhos cor de âmbar enquanto observava o movimento indiferente de seu pai com suas peças. Pela expressão que Berengar fazia, era quase como se não se importasse com a partida. No entanto, Zara sabia que, a cada movimento, seu pai havia antecipado dela com habilidade e, ao fazê-lo, estava jogando com o melhor de sua capacidade. Ainda assim, a garota tinha uma mente tão brilhante quanto a de seu irmão mais velho e, por isso, não estava nem um pouco preocupada. Embora Berengar possa ser um grande intelecto, ele estava longe de ser um supergênio como seus filhos. Claro, ele tinha um QI alto, mas o que realmente o fez brilhar foi sua memória perfeita, que lhe permitiu invocar ativamente o que havia aprendido em sua vida passada e implementá-lo nessa realidade alternativa. Em termos de inteligência pura, faltava em comparação com Zari em um jogo de xadrez, que contava com tal coisa. Era apenas uma questão de tempo até que ela o vencesse. Se isso aconteceria hoje ou mais tarde, ainda não havia sido decidido. Ao mover seu cavaleiro de uma forma que acertou o bispo de seu pai, o homem fez uma careta. Há muito tempo ele jogou todas as possibilidades que ele poderia pensar que Zara faria em sua mente. Mas ele falhou em explicar essa ação específica. No momento em que Zara viu a expressão de seu pai, ela riu e zombou do homem. Papai não estava esperando isso, estava? Berengar suspirou e acenou com a cabeça enquanto movia sua rainha para reivindicar o cavaleiro de sua filha. No momento em que ele fez isso, sua excitação se transformou em amargura quando ela fez beicinho para o homem, esperando que talvez sua expressão o distraísse. Quanto a Berengar, ele simplesmente repreendeu a garota por sua ação. Embora seja verdade que eu não esperava tal movimento, no final você deixou seu cavaleiro aberto para um contra-ataque. Temo que você ainda seja jovem para superar seu velho. Zara continuou a fazer beicinho por algum tempo enquanto debatia sobre seu próximo movimento, que ela finalmente fez depois de alguns momentos de reflexão. O jogo continuaria por mais uma hora antes de Berengar vencer. Embora Zara não tenha chorado, havia claramente lágrimas em seus olhos quando ela fez beicinho em direção ao pai. Ela não pôde deixar de expressar seu descontentamento ao homem enquanto se agarrava ao braço dele e o puxava em um acesso de fúria. Não é justo. Papai é mais esperto do que eu. Por que você não pode me dar uma desvantagem? Em resposta a isso, Berengar apenas zombou, antes de arrastar sua Zara para o colo e abraçá-la. A ação pegou a jovem desprevenida e, ao fazê-lo, silenciou-a por tempo suficiente para que seu pai a repreendesse. Porque se eu lhe desse uma desvantagem, você nunca aprenderia. Você está melhorando no jogo de xadrez a cada derrota. Tenho certeza que em breve você vencerá seu velho. No entanto, por enquanto, você precisa se concentrar aprendendo com suas derrotas e melhorando a cada tentativa. Apesar de ser a mesma lição que seu pai lhe ensinou toda vez que ela perdia, Zara olhou para o homem com olhos brilhantes, como se suas palavras de sabedoria tivessem vindo do próprio Deus. Seu humor mudou completamente de fúria para felicidade quando ela sorriu e acenou com a cabeça antes de responder a Berengar. Eu farei isso. Depois de dizer isso, os dois riram antes que outro filho de Berengar os interrompesse. O Kaiser passaria o resto do dia com sua família antes de acordar na manhã seguinte e se envolver em uma partida de xadrez em escala global contra a imperatriz japonesa. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.